Cumprimento a todos os meus irmãos amados com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus, estamos felizes por estar aqui e estamos felizes por tê-los aqui neste lugar. Amém? E vamos começar mais um culto em honra e glória ao Senhor Jesus. Por isso eu peço a você que feche seus olhos a partir de agora. Vamos entregar mais um momento em oração para o nosso Deus. Baixe sua fronte na presença do Espírito Santo que já se encontra neste lugar, do qual nós também somos portadores. Aleluia. Vamos agradecer, queridos. Oremos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós adentramos nos teus átrios, Senhor, com cânticos de ações de graças, Senhor, te dizendo obrigado, 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 Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por mais um dia belíssimo na nossa vida. Não significa que tudo foram flores, Pai, mas significa que em meio aos espinhos o Senhor estava lá conosco, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado pelas vitórias, obrigado pelos milagres, obrigado pelos livramentos, Pai, que o Senhor tem nos dado. Muitos deles nós nem sabemos, Pai. Mas o Senhor tem estado ao nosso lado, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor esteve ao nosso lado e o Senhor estará ao nosso lado. Aleluia, o Senhor é o Deus do nosso passado, do nosso presente, e o Senhor é o Deus que está no nosso futuro, Pai. E por isso todos os dias entregamos o nosso caminho ao Senhor, Pai, para reafirmar ao Senhor que somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor Deus. Somos território teu, Pai. O teu Filho nos comprou, aleluia, por alto preço, aleluia, por preço de sangue, Pai. Nós somos teus por isso, Senhor Jesus. Oh, aleluia, obrigado, Pai. Perdoa-nos, Senhor, por nossos pecados, Pai. Perdoa-nos por nossos erros, Pai. Somos tão falhos, tão fracos, Pai. E por isso precisamos do Senhor, Pai. Porque aquele que se acha forte não precisa do Senhor, Pai. Mas nós, na nossa fraqueza, nos colocamos diante do Senhor, Pai. Para que possamos receber do Senhor a força que necessitamos para permanecer, Senhor Deus. Ó Pai, venha, Pai, ao nosso meio, Pai, para nós, através de nós, o Teu Espírito Santo para este lugar, Senhor. E que Ele esteja aqui, Pai, não somente para estar no meio da igreja, como é o Teu papel, Senhor, mas que Ele esteja aqui para se manifestar no meio da Tua igreja, aleluia. Para fazer, Senhor, no nosso meio, porque nós queremos, Pai, prodígios e maravilhas que somente o Senhor pode fazer, Pai, pelo Teu Espírito, Senhor. Ó Senhor Deus, manifesta-te aqui, Pai, porque de nada adiantaria, Senhor, estarmos aqui sem que a Tua presença não estivesse, Deus. Aleluia, obrigada, Pai, fica conosco, acampa aqui os Teus anjos, Senhor. Traz aqueles que ainda não chegaram, traz aqueles que desejam vir, Senhor. Quebra obstáculos, Senhor, na vida dos Teus filhos e permaneça conosco, Pai. Que eu diminua, Teu Espírito cresça em mim, Senhor. Que o Teu Espírito ministre segundo a Tua vontade, a Tua palavra nesta noite para a Tua amada igreja, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Glória a Deus. Aplauda, aplauda, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar, meus amados. Aleluia. É tempo de dizer aleluia, queridos. É tempo de dizer glória a Deus. Qual o fim principal do homem nessa terra? É glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? E vamos glorificar o nome do Senhor mais uma vez aqui neste lugar, abrindo a palavra de Deus na carta do apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, o filho de Maria e de José, o irmão de Jesus que não acreditava em Jesus, que não acreditava que ele era o Filho de Deus, mas que depois que o viu morrer e ressuscitar
na cruz do Calvário, morrer na cruz do Calvário e ressuscitar e aparecer para muitos, aí sim, aí ele acreditou. Amém? Como muitos de nós que só acreditamos em algo quando estamos vendo ou apalpando, Tiago também foi assim. Mas não importa a forma, importa o resultado. Amém, amados? E o resultado é que ele se tornou um apóstolo da Igreja de Cristo, fiel defensor da sã doutrina do Evangelho. E quero convidar você a abrir no capítulo 1 da carta de Tiago, meus amados. É uma leitura clássica que a Igreja de Cristo já conhece. Amém? Amém, amados? Não me deixem falando sozinha, queridos. Nós já, em várias oportunidades, abordamos e o Senhor me levou a novamente trazer essa palavra para que nós possamos focar em situações, queridos, que têm acontecido na vida dos cristãos. Porque quando Tiago começa, se você observar, já na primeira parte da carta dele, diz assim, a carta, diz assim, saudação, eu, Tiago, servo de Deus. Olha só como esse Tiago se coloca. Ele não diz eu, Tiago, irmão de Jesus, mas ele diz servo de Deus. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é mais o meu irmão, mas agora eu sou servo dele. E ele diz, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Não sei se essa tradução está assim, mas existem também Bíblias que dizem eu, servo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos de Israel que estão na dispersão. E o que era a dispersão? Realmente era esse espalhamento, ou foi, Vou colocar assim, vou criar uma palavra aqui, o espalhamento do povo de Deus, da Igreja de Cristo, depois do Pentecostes. Por quê? Porque após o Pentecostes, o Espírito Santo empurrou todo mundo para pregar o Evangelho. Quem não tinha coragem foi impulsionado pelo Espírito Santo para começar a pregar. E começando a pregar, os discípulos começaram a falar de uma doutrina deixada por Jesus, diferente da doutrina que prevalecia, principalmente em Jerusalém. E aí, a perseguição, nós observamos que não começa por Roma. Não é Roma que começa a perseguir os apóstolos do Senhor, mas os próprios judeus. Os próprios judeus que traçaram o plano de levar Jesus para a cruz, de calar a boca do Senhor. Quando a boca do Senhor se abriu, eu digo que a boca do Senhor Jesus se abriu muito mais depois que ele subiu para o céu. Por quê? Porque aquela mensagem que ele plantou no coração daqueles discípulos, dos seus apóstolos, ela se propagou e já não era só uma boca falando. Porque quando Jesus veio aqui, era só a boca de Jesus, amém ou não amém? Os discípulos estavam ali ainda o quê? Aprendendo, absorvendo com o seu mestre. Tudo aquilo que o mestre falava para eles e o dia a dia. Por quê? Porque Jesus não ficava só falando, Jesus caminhava, falava, Jesus curava, Jesus fazia milagres e eles estavam ali. Eles estavam ali convivendo com Jesus, Mas quem falava era Jesus. Eles estavam ali, eles serviam, eles observavam, eles dormiam com Jesus, acordavam com Jesus, mas quem falava era Jesus. Quando Jesus subiu ao céu, quando o Espírito Santo foi enviado para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo Senhor através de seus profetas, a promessa de Deus que o Espírito Santo viria e ele traria poder. Por quê? Porque sem poder a igreja não age, sem poder a igreja não caminha, sem poder a igreja é nada na terra. E com poder a igreja é tudo na terra, amém? A igreja é tudo na terra. Por quê, queridos? Porque a igreja é que faz a diferença. A igreja de Cristo é que faz a diferença na terra. Amém? No meio de um mundo cujo sistema é maligno, é corrompido, é corrompidor, posso dizer também.
né? É um sistema que leva o ser humano a errar, a pecar, a permanecer no pecado, a não enxergar seus próprios erros. No meio desse sistema está a Igreja de Cristo. Amém? Louvado seja Deus por isso, porque nós fazemos parte disso, amados. Nós fazemos parte desse processo. Nós não estamos só vendo esse processo acontecer. Não, nós somos peça fundamental dentro desse processo. E Jesus confia em nós para isso. Jesus confia que eu ouço a palavra e vou falar. Jesus confia que você vem aqui domingo, ouve a palavra e vai falar. Porque a palavra ficou no seu coração. E a palavra vai brotar. Amém, amados? Tiago estava falando para as 12 tribos espalhadas depois da dispersão, né? Depois que a igreja começou a ser realmente perseguida, porque queriam calar a boca dos apóstolos de Cristo. Foi um plano totalmente frustrado, queridos. Foi totalmente frustrado. Porque quando eles pensaram que eles calariam, e aí através desse único calado, todos se calariam, eles erraram totalmente. Foi aí que, depois de calar e esse ser o precursor da pregação do Evangelho, esse que subiu e voltou para a glória do Pai, aleluia, e que estava lá intercedendo pelos seus apóstolos, esse mandou alguém mais tagarela ainda, que é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus veio, aí que os seus discípulos, os seus apóstolos começaram a tagarelar o Evangelho, começaram a pregar o Evangelho. E sabe o que acontece, queridos? O efeito da dispersão foi bom. Foi bom para o crescimento da Igreja de Cristo. Porque quando não há dispersão, a igreja está parada, a igreja está ali, a igreja está quieta, a igreja está na sua zona de conforto. Mas quando há dispersão, quando vem a perseguição, a igreja voa, a igreja vai para os lugares onde ela tem que ir. E onde ela chega, ela prega o Evangelho. Aí ali onde ela pregou, nasce uma igreja novamente, nasce outra igreja, e assim o povo de Deus vai se multiplicando, e assim esse evangelho vai chegando aonde ele tem que chegar. Eu falava agora há pouco que após o Pentecoste, a igreja começou a ser perseguida. Por quê? Porque os apóstolos, os ex-discípulos e que se tornaram apóstolos, eles estavam furiosos para pregar a palavra. E quando a pessoa está furiosa para pregar a palavra, quando ela está ávida para pregar a palavra, ninguém consegue calar a boca dela. E aquele que é contra, ele vem com tudo. Ele vem com tudo, ele se levanta para calar a boca santa que abriu seus lábios para propagar a mensagem da salvação, a mensagem da cura. Vamos lá para Pedro e João, lá no capítulo 3, né, pastor? De Atos dos Apóstolos. Primeiro milagre que aconteceu depois da descida do Espírito Santo de Deus. Pedro e João indo para o templo orar, às 3 da tarde, era o horário da oração, encontram aquele coxo, aquele homem que, segundo a Bíblia, era desde nascença aleijado. E que depois, no final do capítulo, diz que mais de 40 anos, mais de 45 anos, ele já estava daquele jeito. Para a gente não ter que ler, mas é uma leitura brilhante, é uma leitura que é uma história que nos ensina, é uma história com uma riqueza de conhecimento e de poder do Espírito Santo. Aquele homem estava lá, Pedro e João chegaram no templo e aquele homem foi transportado por alguém, como foi a vida inteira dele, uma pessoa que já nasce aleijada, nunca andou na vida,
sempre fez o quê? Sempre o quê? Dependeu de pessoas para carregarem. Desde criança, foi para a adolescência, depois foi para a fase adulta, mais de 40 anos estava lá, necessitando de alguém que o carregasse para colocar na porta. Uma das portas do templo era essa, chamada Formosa, Porta Formosa, né? E ele estava lá. E aí lá vem Pedro, só para lembrar a igreja, porque a gente já conhece essa história, Pedro e João. E aquele homem então pediu, como ele fazia, porque era só o que restava na vida dele, era pedir esmola, que dali ele não tinha mais o que fazer. Eu penso que a única esperança que ele poderia ter era no outro dia dizer assim, amanhã vem de novo. Era a única esperança. Por quê? Porque não tinha mais nada para fazer, tinha que ir para poder conseguir alguma coisinha para se sustentar. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, preste muita atenção nisso. O homem sozinho, ele não consegue nada. E é por isso que Jesus disse uma frase que se tornou clássica. Ele disse, sem mim, nada podereis fazer. Significa dizer que se Pedro, depois da subida de Jesus, tivesse simplesmente dito no seu coração, isso não é para mim, ele já foi crucificado, se eu me levantar para pregar e falar tudo aquilo, eu sei que ele fez, eu acredito nele, sei que ele era o Messias, um dia eu vou me encontrar com ele no céu, mas se eu for falar alguma coisa aqui, esse povo aí vem para cima de mim. Ao contrário disso, o que Pedro, no seu interior, né, a Bíblia nos mostra que ele disse, eu vou lá, eu vou falar, eu não vou me calar, porque agora eu estou tufado, eu estou inflado, porque o Espírito daquele que caminhou comigo, ou com quem eu caminhei, agora esse Espírito está em mim, esse Espírito, graças a Deus, habita em mim, e agora eu estou tufado de poder, e agora eu tenho coragem. Eu não sou mais aquele Pedro que fugiu e que negou Jesus 3 vezes. Não, agora eu sou um Pedro diferente, eu sou um Pedro renovado. Por quê, queridos? Aleluia. Porque quando Jesus entra, queridos, não tem como ser igual. Isso é o renascimento. Nós nascemos numa natureza pecaminosa do ventre da nossa mãe, sem conhecer a Cristo. Nós renascemos, nós nascemos de novo quando Cristo entra na nossa vida, quando nós acreditamos que Ele é o Messias de Deus. E isso é que vai transformar o nosso interior. Então eu vi um Pedro que negou Jesus 3 vezes, e depois eu vejo um Pedro que olha para aquele coxo e diz assim, olha para nós. E quando aquele homem olhou para ele, ele falou assim, eu não tenho. E ele foi sincero, os discípulos não tinham condições financeiras, não eram homens abastados financeiramente, eram pescadores da Galileia. E ele disse, eu não tenho nem prata e nem ouro para te dar. Mas o que eu tenho, olha a certeza de Pedro. Sabe que nós temos essa certeza, queridos, de chegar para alguém e dizer, Jesus está aqui, Ele habita em mim. Eu tenho Jesus. Ou talvez a gente pense, não, vou falar que eu tenho Jesus porque vai parecer arrogância. Eu tenho Jesus. Nós temos Jesus, amém? Nós abrimos a nossa vida para Jesus, Ele entrou. Eu posso dizer, eu tenho um gato, porque eu abri a porta da minha casa e o gato entrou e agora ele é meu. Eu tenho um gato, eu tenho certeza que eu tenho um gato, mas eu mesmo aqui, pastor, eu não tenho gato. Eu não sou muito amante de gatos, mas a Madalena aqui tem uma gata que morde o nosso calcanhar quando a gente vai lá, aquela Luísa. Mas eu tenho um cachorro. Eu tenho certeza que eu tenho um cachorro, porque não é um fantasma que está lá. Eu tenho Jesus. E Pedro disse assim, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu posso falar de Jesus, eu posso pregar sobre Ele, mas se Ele não está em mim, de nada adianta.
se torna religiosidade. E Pedro foi categórico, ele e João, né? Porque João não estava calado não, apesar de não estar escrito assim, e João disse, mas João estava lá também, ó. Eu falo que no mínimo ele estava com a mão assim intercedendo para aquele milagre acontecer, naquele momento. Não estava ali só de acompanhante não. E aí ele falou, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ergue-te e anda. E a Bíblia diz que Pedro não falou só ergue-te e anda e ficou assim, ó, olhando. Não. Porque Pedro não estava lá para dar show. Pedro não estava lá para fazer espetáculo. Olha, te levanta e anda. A Bíblia fala que Pedro ajudou aquele homem a se erguer. E quando ele se levantou, a perna, os ossos do pé se firmaram. E quando ele sentiu que estava firmado, um homem de mais de 40 anos que nunca andou na vida, quando ele sentiu que estava firmado, ele saltou. E ele começou a pular. Ele começou a pular, porque sabe por que ele pulava? Porque ele sentia os pés no chão, ele sentia algo que ele nunca tinha sentido na vida. Glória a Deus. Ele pulava, ele saltava, e a palavra de Deus fala que ele entrou na primeira parte, ou numa parte do templo, esqueci agora o nome, fugiu aqui da cabeça da pastora, e ele entrou glorificando a Deus, ele entrou glorificando a Deus, e isso chamou a atenção de quem estava lá. O templo lotado. O templo lotado. Por quê? Porque era o costume ir orar às 3 horas da tarde. Então, aquele homem chamou atenção para si. Se tivesse, a rede social na época, já iam filmar, já iam postar, já iam colocar no Instagram, já iam fazer live, mas não tinha. Mas quando a Bíblia me fala que naquele dia, e quando a gente prossegue na leitura desse capítulo, foram aproximadamente 5.000 pessoas que receberam a Cristo como seu Salvador pela pregação depois de Pedro, pelo que Pedro pregou, Pedro e João depois pregaram. Por quê? Porque todo mundo estava acostumado há anos a ver aquele cidadão sentado na porta daquele templo, sem poder andar. Imagina a gente olhar para uma pessoa que estava ali anos e anos e anos e depois ver a pessoa saltando e glorificando a Deus e dizendo aleluia, glória a Deus, olha aqui meu pé, olha aqui a minha perna. Eu imagino como foi aquela comoção. Eu imagino como foi, queridos. Eu imagino como foi. Deve ter sido frenético, eufórico, todo mundo falando, todo mundo agradecendo, louvado seja Deus. E mais o que foi que aconteceu? Aí Pedro e João começaram, a falar. E Pedro dizendo assim, eu fiz isso? Não foi eu que fiz isso. Pedro já se retirou. Não fomos nós que fizemos isso, mas nós fizemos no nome, naquele nome que tem poder. Amém? Glória a Deus. Foi no nome de Jesus, foi no nome de Jesus que o milagre aconteceu. E Pedro diz assim, aquele Jesus, aquele que vocês condenaram, aquele que vocês levaram para a cruz, foi ele que fez esse homem andar. E as pessoas ali, frenéticas, eu imagino a gritaria que estava. E quando tem gritaria, chama a atenção, pastor Lúcio? Quando tem gritaria, já chama a atenção. E quem que estava por lá, assim, na espreita no templo, cumprindo o ritual da religiosidade lá, todo dia lá no templo para orar. Os mesmos que crucificaram Jesus, os mesmos que tramaram para ele, os mesmos, pastor, os mesmos, Anás, Caifás, todos da mesma família, diz a palavra de Deus, porque um era o sogro, o outro era o genro. Os mesmos que tramaram para levar Jesus para a cruz. Um tal de João, um tal de Alexandre. E os saduceus, que eram um outro grupo que não acreditava em quê? Em ressurreição. Imagina Pedro dizendo que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Os saduceus já, não, peraí, que não tem ressurreição. Pronto, chamou a atenção.
Aí lá vem, né? Lá vem os sacerdotes, os mesmos, as mesmas pragas que pensam que levaram Jesus para a cruz. Pensam que levaram. Mas que na sordidez, na perversidade do seu coração, poderiam muito bem ter levado. Poderiam muito bem, porque maldade para isso eles tinham no coração. E aí, o chefe dos guardas lá do templo, aí lá vem todo mundo, né, e chama Pedro e João. Eu quero falar para você que a perseguição começou depois do Pentecostes. Eu quero falar para você que com o poder que o Espírito Santo trouxe, a igreja foi para a rua. E a igreja pregou. E queriam calar a igreja. E quem começou essa perseguição foram os mesmos que começaram a perseguir Jesus, os judeus. Aquele mesmo povo, os religiosos de plantão, aqueles que só sabem realizar ritualística humana, aqueles que não têm um coração em Deus, aqueles que não têm Deus no seu coração, somente nos seus lábios, para falar da boca para fora. E aí quando chamaram Pedro e João, o que acontece? Pedro e João reproduziu o mesmo discurso que eles tinham falado lá dentro do templo. Foram para o Sinédrio e disseram, olha, esse Jesus é aqueles que vocês crucificaram. E foi em nome de Jesus Cristo que vocês estão vendo aquele homem ali que era coxo desde nascença. E agora ele anda. Foi esse Jesus, o Nazareno, que fez esse milagre. E a partir daí, como a multidão estava ali eufórica e dando glória a Deus, eles ficaram calados. Os religiosos, Anás, Caifás, os sacerdotes, os saduceus. Mas dispensa eles dois, porque a gente não tem o que falar. Se a gente fizer alguma coisa contra eles, nós vamos ser apedrejados pela multidão. Dispensaram Pedro e dispensaram João. Aí eles fizeram uma reunião lá no secreto e disseram assim, agora, como é que a gente vai calar a boca desses caras? Bora chamar eles aqui e dar uma pressão. Bora chamar eles aqui e dar uma pressão. A gente dá uma pressão neles, uma pressão. E aí a gente manda eles nunca mais falarem nesse nome desse tal de Jesus. Aí chamaram de novo Pedro e João e disseram, olha, vocês não vão mais falar, a gente não vai fazer nada com vocês agora. Tá? Já tinham passado a noite no cárcere, porque isso... como a oração era às 15 horas e aconteceu o milagre, né, foi passando o horário, e 6 horas da tarde em Jerusalém já é noite, né? Na cultura judaica já era noite naquela época. E aí mandaram prender eles ficaram a noite toda lá, isso já foi no outro dia. Dispensaram, depois chamaram de volta no outro dia e deram essa pressão. Vocês não vão falar mais, porque senão vocês vão ser presos e tal. Aí Pedro diz assim, vocês acham que é justo nós obedecermos mais à voz dos homens do que à voz de Deus? Vocês consideram isso justo? E eles ficaram calados. Por quê? Eles não podiam dizer assim. Eles não podiam responder. Sabe aquelas perguntas que a pessoa tem que ficar calada porque qualquer sorte de resposta que ela der, ela pode se encrencar mais? Eles ficaram calados. Por quê? Porque toda a multidão ia concordar com eles, com Pedro e com João, que nós temos que obedecer mais a Deus do que aos homens. Amém? Imagina se Pedro dissesse assim, tá, tudo bem, a gente não vamos obedecer a Deus não, que mandou a gente pregar, e vamos obedecer vocês. O que era que a multidão ia fazer? Então eles tinham que ficar mesmo calados. Aqui é sendo que, claro, nós temos que sim obedecer mais a Deus do que aos homens. Porém, no coração deles não era aquela opinião que eles tinham. No coração deles, eles queriam sim que Pedro e João obedecessem a eles, não falassem mais nada. A igreja explodiu em pregação do evangelho. E nesse contexto, Tiago escreve essa carta para essas 12 tribos, que não eram exatamente as sanguíneas mais, ou as consanguíneas, mas já eram as pessoas, judeus e não judeus, que já estavam sendo perseguidos, mais judeus, porque a igreja ainda estava no seu início, então era composta de mais de judeus. E tinha ainda aqueles que eram judeus e moravam em outros lugares,
e que acreditaram em Jesus e acreditaram na pregação. Então Tiago se importou em escrever para aquelas pessoas. Por quê? Por causa dessa perseguição. E agora a gente vai rever o que Tiago fala para essas pessoas, mas você já sabe qual é o contexto. Tiago diz assim: eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja feita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Vamos parar só um pouquinho aqui. Porque aqui, o que eu entendo? Eu compreendo que Tiago, ele faz uma espécie de progressão de atitudes e de acontecimentos. E ele começa falando da felicidade. Ele fala assim: sintam-se felizes quando vocês estiverem sendo perseguidos. Sintam-se felizes quando vocês passarem por todo tipo de aflições. Dá vontade de bater numa pessoa que fala isso pra gente. Você está na aflição, você está passando um problemão, a pessoa fala assim: mano, fica feliz porque tu está passando esse problema. Dá vontade de bater no cidadão, mandar ele embora. Essa é a nossa vontade humana. Mas o que Tiago está ensinando aqui? Ele não para aí, ele diz: pois vocês sabem, ou seja, porque, ele explica. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz o quê? Perseverança. Então veja que você se sentir feliz não é à toa que você vai se sentir feliz porque você está passando por uma aflição. Mas porque essa aflição que você está passando e que vai produzir em você não o maldizer, não a intolerância, não a murmuração, mas ela vai produzir em você felicidade, é porque você está colocando a sua fé naquele momento. Fé em quê? Fé na vida? Não, fé em Deus. Fé em Jesus. Essa é a base, é a fé. Domingo passado nós falávamos sobre isso aqui. A palavra de Deus repisa, ela fala de novo sobre algo que tem que ser o fundamento da nossa existência. O fundamento da minha vida. O fundamento da nossa vida. O fundamento da igreja, para que a igreja permaneça. E o que essa fé gera? Tiago fala: perseverança. Sabe a história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Vocês sabem me dizer quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É a mesma coisa. Fé, perseverança. Eu tenho fé, a minha fé aumenta porque eu persevero na palavra de Deus. E eu só posso perseverar se eu tiver o quê? Fé. Se eu não tiver fé, qual o propósito da minha perseverança? Se eu não acreditar que perseverando ali as coisas vão mudar, Deus vai agir, qual o propósito de perseverar? Mas tudo isso aqui tem um final ainda mais bonito na nossa vida, que Tiago fala. Ele prossegue e diz assim, que, versículo 4, que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Olha só, para que a gente tem que perseverar tanto? Felicidade, fé, perseverança, para que a gente possa ser maduro e correto, não falhando em nada. O que é que eu preciso numa dispersão? O que é que eu preciso ter dentro de mim? Como é que eu preciso agir numa perseguição? Aqui. Tiago está dando todo o caminho aqui que eu preciso seguir no momento da aflição na minha vida. Sabe o caminho que eu não devo seguir? É o caminho da intolerância, da tristeza, da murmuração, quando eu passo por aflição. É fácil? Não. Falo de mim mesmo. Não falo de ninguém não, falo de mim. É fácil não murmurar na prova? Não é, queridos, não é. Jó é que o diga. Se vamos citar alguém aqui que falou, né, que fala todo mundo, não, que Jó não murmurou, como assim?
Como assim? Como é que você passa uma aflição, às vezes, sem entender o que você está passando? Por isso que fala que o crente, o cristão, ele é tapado. Que fala assim, o que não sabe nem por que está passando, está feliz, tapado. Eu sou tapada, então. Eu sou tapado, pode me chamar de tapado. Tapada. Porque eu alimento a minha fé. E se eu não alimentar a minha fé, provavelmente eu vou ficar murmurando também a vida toda e nunca vou sair de lá, daquela situação. Sabe por que Paulo fala que as tribulações são momentâneas? Porque são. Ai, pastora, mas eu estou há anos passando isso. Mas será que a gente está no caminho do Tiago, né? Não é no caminho do São Tiago? Tem um caminho do São Tiago que essa galera faz aí, né? Vai de sandália nesse caminho, é famoso esse caminho do São Tiago. Não é esse caminho que eu estou falando aqui, não. Estou falando desse caminho aqui que o Tiago está dando para a gente. Felicidade, fé, perseverança, perfeição, para que para que nós sejamos aprovados em tudo. É quase isso que ele fala aqui nessa última frase que ele diz assim, não falhando em nada. No final do verso 4, ele fala, não falhando em nada. Aí ele prossegue assim, me acompanha aí no 5, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Olha só, e a gente usa muito esse versículo, amém ou não amém? Você está faltando sabedoria para você, peça para Deus, olha, Deus vai te dar, não vai lançar no rosto. Tiago está falando isso dentro de um contexto, o da perseguição. Não mudem o foco. Tiago escreve para pessoas fugitivas, para pessoas que tiveram que sair, abandonar suas casas, seus lares, suas terras e tentar se estabilizar num outro lugar. Foram para Roma, para províncias romanas. Olha como é que o evangelho foi chegando. Olha como é que o evangelho foi transcendendo as fronteiras de Israel e foi chegando em outros lugares. Foi assim, foi o crente sendo perseguido. Por que a perseguição vem? Por que Deus deixa vir a perseguição e a tribulação? Que é para tirar a gente da zona de conforto. Que é para fazer a gente dar um passo mais alto. Que é para fazer a gente buscar mais a Deus. Que é para fazer a gente, no mínimo, a ser grato a Deus por aquilo que Ele já nos deu. E parar de botar a lista do supermercado na mão do Senhor todos os dias. A perseguição tem propósito, queridos. A perseguição tira o menininho e faz ele crescer, virar homem. A perseguição tira a menininha do interior e faz ela crescer e virar mulher na presença de Deus. A perseguição nos molda. Você já ouviu alguém dizer isso? Que a perseguição nos molda? Pois ela nos molda. Quando nós temos fé, quando nós perseveramos na fé, quando nós buscamos estar na presença de Deus e buscamos de Deus o que é isso aqui que Tiago fala aqui? Sabedoria. Quantos perseguidos estavam murmurando? Quantos perseguidos estavam dizendo, perdi tudo e eu não vou aqui julgar nenhum não, porque talvez eu ia dizer, perdi tudo, comecei a seguir o Nazareno, comecei a falar do Nazareno, pronto, perdi tudo. Tiago estava falando assim, sejam sábios. Se vocês não têm, busquem de Deus, que Ele é generoso e Ele vai dar. Vocês vão compreender que até numa fuga vocês precisam ter inteligência. Porque aquele que não tem, numa fuga, o que vai acontecer com ele? Ao invés dele seguir o caminho que vai tirar ele de lá, ele vai seguir um caminho que é um beco sem saída lá, porque não tem sabedoria. E Tiago está falando assim, vocês estão fugindo, vocês têm que ter sabedoria até para isso. Vocês estão na tribulação, vocês têm que ter sabedoria. Por que Tiago fala isso? Por que a Bíblia fala isso? Por que Deus fala conosco nessa noite? Porque para nós, queridos, quando a gente está enfrentando a luta e a tribulação, olha, pode ter tudo na nossa vida, mas muitas vezes não tem sabedoria. Não tem sabedoria. A gente fica sem saber o que fazer. Olha, querido, estou falando de mim aqui para você.
Estou falando aqui de mim. Porque a gente busca a Deus, mas a gente não vê as coisas mudarem. E essa semana Deus falando comigo, me jogou lá para Eclesiastes, para eu ouvir que tem tempo para tudo, debaixo do sol, debaixo do céu, para ouvir que o tempo é de Deus, Maria, que o tempo está na mão dele, que ele é o Senhor do tempo, que não sou eu, que o cronos, o cronológico aqui, o tempo cronos do meu relógio, tem nada a ver. Não é nesse tempo que as coisas vão acontecer. Agora, se eu perder a hora do trabalho, realmente estou prejudicada lá com o meu chefe. Para isso esse relógio serve. Mas para acontecer aquilo que tem que acontecer na minha vida, para acontecer aquilo que tem que acontecer na vida da igreja, é o Kairos. É o Kairos que está na mão de Deus, porque Ele que é o Senhor do tempo. Amém? Já dizia, né, aquele antigo poeta que já falecido, o tempo não para, não para, não para e não para. O que eu falei agora já está no passado. Acabei de falar, está no passado de novo. Acabei de falar, já está no passado, porque o tempo não para. A aflição, Tiago está dando aqui o caminho para a gente. Meu filho, fica feliz, fica feliz. A tua aflição é por causa do evangelho? A tua aflição é porque tu é um cara honesto, que está no meio de um bocado de desonesto, e por isso tu está pegando peia lá dentro, por isso as pessoas não gostam de você. A tua aflição é porque quando tem alguém que você vê que precisa de uma palavra, você vai lá, você pergunta, e as outras pessoas acham que, cada um tem seus problemas, e que você quer ser o diferente porque você foi lá tentar ajudar alguém. Empatia é só na internet, queridos. Empatia é só na rede social. Quando você está num lugar, como nós estávamos umas semanas atrás, e aí entra uma mulher dentro lá, um restaurante pequeno, desses aí de comer qualquer coisa para ter que fazer outras coisas no dia, e uma criança atrás pedindo, e a pessoa vai, Aretus, e bate a porta de vidro na cara do garotinho. Que empatia é essa? Que empatia é essa que não faz nem virar assim mesmo? Falou, meu filhinho, olha, eu só tenho isso aqui. Se tu quer, eu até divido meu prato contigo, mas eu não tenho para te dar um prato. Empatia. Empatia, virar a costa e bater a porta e entrar e sentar e comer. E a criança ficar do lado de fora, olhando. Empatia? Empatia é só na rede social. Empatia é a maior falácia da rede social. Empatia é você se levantar, você ir lá fora, você se sentar na frente da criança, você conversar, você ver que é um garotinho de rua, você perguntar o nome, aquele garotinho tem um nome, aquela criança tem uma história, e às vezes ela quer contar para alguém e não tem ninguém para ouvir. Isso é empatia. Sabe quem é que tem empatia? É o cristão. É o cristão, é o que conhece a Deus, é o que conhece a Jesus. Esse tem empatia. O que não conhece, o religioso que fala de Deus, mas não conhece Deus, não tem empatia com nada. Não tem empatia com ninguém. O membro da igreja dele liga para o pastor da outra igreja para pedir ajuda, porque lá o pastor da igreja dele não ajuda ele. Aí quando o pastor da outra igreja diz assim, meu amigo, mas cadê o seu pastor? Falou que vai ajudar, mas até agora. Que empatia é essa? Cadê o amor de Cristo no seio da igreja? Não devia nascer, pelo menos dentro da igreja, da casa de Deus, mas quem vai, que segue uma religiosidade que vai só para... Não conhece a Deus. Vai lá para fazer teatro, vai lá para dar cambalhota, vai lá para bater a cabeça na parede. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo não jogou Pedro em cima do coxo. O Espírito Santo, Madalena, fez Pedro parar na frente do coxo. Olhar e dizer, olha para nós. O Espírito Santo trata com você, trata entre você e ele, entre eu e ele. O Espírito Santo não é palhaço de igreja, que faz muita gente rolar aí não, e se bater e voar. Não é não, querido. O Espírito Santo
Isso aqui é o poder de Deus, de Jesus, para pregar, para ser ousado, para ir atrás, para sair da sua zona de conforto, para sentar do lado de uma pessoa, para parar na rua e a pessoa está ali na batente, você se sentar na batente com ela e dizer: você está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Isso aí é mudança. Isso aí é mudança. Sabe quando é que muda, queridos? Quando é que muda? É quando Jesus entra. É quando Jesus entra. Ser religioso e falar de Deus não é ter Deus na sua vida. E quem não é, esse aí mesmo. Nem iniciou o processo. Tiago está dizendo aqui: você pode sofrer a aflição que você sofrer, mas você tem que ser feliz por aqui, olha, fica feliz. Porque essa tua aflição vai te mudar por dentro. A tua aflição vai te moldar por dentro. A tua aflição vai gerar fé. A fé que gera perseverança. A perseverança que volta para a fé. E que depois vai te fazer um varão perfeito diante de Deus. Uma varoa perfeita diante de Deus. Aperfeiçoados. E se tu quer sabedoria, pede a Deus que é generoso e vai te dar. Porque ninguém foge, queridos. Ninguém é disperso. Ninguém passa pela provação, pela tribulação, sem sabedoria do Espírito Santo de Deus, queridos. Se você quer uma fórmula mágica, eu digo para você: não tem. Porque isso não é mágica e o milagre também não é mágica. O milagre é real. O milagre foi real na minha vida. E o milagre é real na vida de cada pessoa que caminha com Jesus, que abre a porta do seu coração para Jesus, que para de falar de Deus sem conhecer esse Deus. A gente tem que parar de falar de Deus sem conhecer esse Deus. Nós temos que buscar conhecer a Deus para falar de Deus e falar com conhecimento de causa. Porque aí o Espírito Santo vai e usa. E Tiago, queridos, ele complementa, ele diz assim, meus amados: porém, no versículo 6, porém, peçam com fé. Está falando da fé de novo. E não duvidem de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Ele está falando aqui do ânimo dobre. Do ânimo dobre, da instabilidade. Eu, numa aflição, eu tenho que perder tempo tendo ânimo dobre? Numa aflição, numa tribulação, numa perseguição, numa prova, eu tenho que ter foco. Foco. E Paulo fala que eu tenho que focar, mas eu tenho que focar em Jesus. Que Ele que é o alvo. Cristo que é o alvo. Só que hoje Deus chega lá, eu tenho um caminho muito grande aqui. E nesse caminho é que brota a fé, nesse caminho é que vem a perseverança, nesse caminho é que eu fico feliz quando eu vejo que eu estou sendo atribulado, porque eu estou sendo moldado, porque eu estou sendo transformado, e a minha transformação nem é a minha roupa de fora para dentro, a minha transformação é de dentro para fora, porque essa é a que vale, essa é que vai ser a eficaz. Se eu só trocar de roupa, não vai ter eficácia, porque onde eu estiver, eu serei a mesma pessoa. Mas quando eu nem troco de roupa e deixo isso entrar em mim, e deixo o poder de Deus, o poder do Espírito entrar e mexer, a minha transformação de dentro para fora vai mudar todo o meu ambiente. Ela vai atingir outras pessoas. Outras pessoas também serão transformadas em decorrência daquilo que aconteceu na minha vida. Se crê nisso, meu amado. Você crê que lá onde você está, você é agente de transformação, não só sua na sua vida, mas na vida de outras pessoas? Eu creio. Eu creio. Porque se eu estiver num universo de muitas pessoas, eu estou ali no universo que tem o murmurador, eu estou ali no universo que tem o intolerante, eu estou ali no universo que tem o invejoso, e as pessoas olharem para mim com intolerância, as pessoas olham para mim com inveja, e eu continuar na minha missão, porque o meu alvo
Meu alvo é Jesus. E no caminho para Jesus, aleluia, eu vou proliferando o bem. E eu vou alcançando o intolerante, eu vou alcançando o invejoso. Porque, sabe por quê, queridos? Ele pode olhar para você, Aretusa, no local de trabalho e dizer, eu tenho inveja da Aretusa. Mas quando você persevera na sua atitude de amá-lo, de tratá-lo bem, de ter humildade, a pessoa começa a dizer, como assim? Eu falo dessa moça por aí, e é assim que ela me trata. Ou seja, começou a moldá-la por dentro. Sabe por quê? Porque ela já começou a refletir na atitude que ela teve. Vocês concordam que de uma pessoa cria-se um universo de muitas? Amém ou não amém? A partir de Jesus, o ungido de Deus, o servo do Senhor, a descendência de Abraão. Todos nós estamos aqui, ele era só um. Aí Tiago prossegue, queridos. Vou virar aqui rapidinho. Olha como ele fala de transformação. Vamos ler o verso 9. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo, ou seja, deve ficar contente quando Deus faz com que piore de vida. O que é isso? Isso é mudança. Isso é mudança na forma de encarar a pobreza e a riqueza. Vocês conseguiram entender isso ou não? Amém ou não amém? O irmão que é pobre, ele tem que ficar contente quando Deus faz com que ele melhore de vida. Amém ou não amém? É fácil. É pobre, né? Deus mudou a vida dele, melhorou, ficou feliz. Agora olha só o contraponto. E quem é rico deve ficar feliz também quando Deus faz com que piore de vida. Por quê? Porque Deus é mau e o rico tem que viver mesmo ferrado da vida. Não, mas é porque quando falta na mesa do rico, é aí que ele vai refletir. É quando falta para pagar os boletos dele todo mês, é que ele vai dizer, meu Deus, e agora? Ele vai falar Deus, que até então ele não falava Deus. Transformação, queridos. E aí, querido, ele diz assim, pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. O que Tiago está dizendo aqui? Olha, você é rico, aí vai para o inferno. Não é isso que Tiago está dizendo, não. Deus não tem raiva do rico, não. Como muita gente prega por aí, tu tem que fazer voto de pobreza. Quem quer fazer voto de pobreza aqui? Ninguém, nem eu. Estou fora desse voto de pobreza. Deus está dizendo assim, querido, você tem muito, quando te faltar, reflete sobre isso. Porque é isso que vai mudar o teu interior. Se tu tiver muito, todo dia, tu não vai mudar nunca. E tu não vai sentir a dor daquele que não tem. Amém, amados? Para a gente finalizar, vamos ler o versículo 12, a partir. Diz assim, olha, feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Olha, por que Tiago está falando isso? Porque era um povo que estava fugitivo. Era um povo que estava disperso. E Tiago estava dizendo assim, meu mano, está acontecendo isso agora, mas vai melhorar. Vai melhorar. Era isso. Continua fiel. Por que Tiago está falando isso? Nós sabemos por quê. Porque na prova e na tribulação a gente não quer continuar sendo fiel a Deus. A gente quer que Deus seja fiel com a gente, mas a gente não quer continuar sendo fiel, porque a gente fala assim, poxa, eu sou fiel a Deus, e olha o que está acontecendo na minha vida. É isso que a gente fala. Por que está acontecendo isso na minha vida? Eu sou tão fiel a Deus. E aí Tiago está dizendo assim, continua sendo fiel. Por mais que a tua vida não esteja um mar de rosas como você quer que esteja, eu quero, todo mundo quer. Amém ou não amém? A gente quer um mar de rosas na nossa vida. E de vez em quando a gente tem, amém, queridos? De vez em quando Deus sopra flores em cima da gente, amém? No nosso rosto, na nossa casa, né? Mas e quando não está assim? Quando cai um bocado de espinho em cima da gente?
Seja fiel a Deus. Não desista de ser fiel. Propague o nome do Senhor. Ore. Busque a Deus. Peça sabedoria. Eu estou te dando toda a fórmula que o Tiago me deu. Estou passando para você. Para que a gente vença esse momento. Essa momentânea tribulação, essa aflição. Essa coisa que às vezes parece que não vai acabar. Já dizia Jó, né? Meu Deus, amaldiçoou o dia que eu nasci. Jó dizia, porque não aguentava mais o opróbrio, o sofrimento que ele teve. E foi muito sofrimento, viu, queridos? Não dá para a gente ficar falando assim, não. Tem que falar com respeito daquilo que aconteceu com Jó. Porque eu quero ver homem que se senta no caco, na telha, pega um caco de telha e vai coçar a sua pele, porque não aguenta mais a coceira. Porque a pele está saindo, está sendo arrancada e coça. A gente tem que falar de Jó com muito respeito por isso. Se murmurou, murmurou porque é ser humano. E nós também somos seres humanos. E aí, meus amados, ele diz assim, no verso 12 ainda, porque depois de sair aprovado dessas aflições, você receberá como prêmio a vida que Deus promete àqueles que o amam. Amém, queridos? Amém, queridos? Isso é um prêmio. Tudo de bom que Deus podia nos dar, Ele já nos deu. Amém ou não amém? Amém. Tudo de bom que veio da parte de Deus é Jesus. Se chama Jesus Cristo. Tudo de bom. Tudo de bom. Mas aqui Ele está falando do prêmio. Deus vai nos premiar. Se a gente conseguir passar prova, aflição, tribulação, dispersão, correria. Eles passaram muitas coisas, amados. Hoje a gente não está nem um pouquinho assim perto do que eles passaram por pregar o Evangelho. Pastora, vai começar isso de novo? Já começou. Não é porque a gente não está passando que não começou. Já começou. No mundo já começou. No mundo. Já tem pastores sendo presos, pastores decapitados, igrejas invadidas, no mundo. No mundo. Mas nós, queridos, nós temos que levantar as nossas mãos para o alto todos os dias, a gente poder sair da nossa casa e estar reunidos para falar da palavra de Deus. Amém? E muito mais, receber da parte de Deus a fórmula para que a gente passe por tudo que a gente tem que passar. Pastor, eu já passei muito, mas tu ainda vai passar mais. Eu também digo para você que eu já passei muito, sabe, Maria? Nós já passamos muito. Todos que estamos aqui, eu conheço um pouco da história de vida de cada um que está aqui. E nós já passamos muito. E quando eu falo muito é porque nós somos fracos. Porque quem é forte não precisa de Deus. Sabe quem precisa de Deus? O fraco. É aquele, Areta, que se ajoelha diante de Deus. E diz, eu sou fraco. Manda um pouco de força para mim ou já era para mim. E aí Deus entra com a provisão, né? Guarda essa palavra, pastor Lúcio. Deus entra com a provisão e a gente tira a força de onde a gente pensa que não tem mais. E a gente vence mais um dia. E cada dia a gente vence um leão, mata um leão. E não leva para outro dia os pedaços dele, não. Te chuta para fora, que no outro dia tem outro. E no outro dia tem outro. E a gente vai sendo aperfeiçoado. E quando Jesus olhar para nós e dizer assim, olha, agora está perfeito, vou te recolher para a morada celestial. Porque essa obra, segundo Filipenses, vai se completar no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, da vinda dele para nos buscar. Amém? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Vamos orar, meus amados? Vamos orar.